Fala pessoal do Explica Enem, eu sou o Jaime e vou dar continuidade aos estudos da física aqui com vocês pro Enem. E bem, neste módulo a gente vai falar de um assunto que é um pouco complicado de entender e costuma cair bastante na prova do Enem, que é impulso e quantidade de movimento. Aqui eu vou ter uma imagem de uma força F, né? Aplicando um garoto, ou seja, um garoto está sendo empurrado, né? Alguém está empurrando um garoto no carrinho e tal, ele vai ter um impulso, vai ter uma quantidade de movimento. E essa frase não se preocupe com ela agora não, a gente vai explicando ela ao decorrer do vídeo, começando por quantidade de movimento. Quando a pessoa ouve falar de quantidade, o que ela pensa? Em contar, né? Estou contando. Quantos anos você tem? Ah, eu tenho 18 anos, 19 anos. A gente está contando coisas. Com o movimento não é diferente. Surgiu a necessidade de a gente contar o movimento dos corpos. E como é que a gente vai contar esse movimento dos corpos, né? Bom, tem uma formulazinha aqui pronta, né? Que a gente chama de quantidade de movimento, ou momento linear. É igual a massa de um corpo vezes a velocidade que esse corpo tem. É a quantidade de movimento que esse corpo tem, que depende da massa dele e da velocidade dele. Tá, isso aí parece um pouco energia. Por que eu estou definindo isso sendo que eu tenho energia? Energia é também, eu posso dizer que é uma quantidade de algo que um corpo carrega, né? Energia cinética. Ele tem massa, tem velocidade. Não é uma quantidade de algo, não seria a mesma coisa? Bom, a ideia é parecida, tá? Mas são conceitos diferentes, tanto na questão de grandeza, que eu vou explicar mais tarde, quanto na ideia em si. E qual é a ideia da quantidade de movimento? Enquanto a energia ela se conservar na ausência de forças dissipativas, por exemplo, eu tenho duas bolas se chocando. No caso, vamos aproveitar o exemplo da imagem anterior, eu tenho um asteroide vagando pelo vácuo do espaço. Ele se encontra com outro asteroide. Eles se chocam, né? Se tiver atrito, ruído, o movimento deles é sair som, emitir radiação, emitir as coisas assim, a energia não vai se conservar. No entanto, a quantidade de movimento vai se conservar. Por quê? Porque as ideias são diferentes. Na energia, a gente usa a ideia de ela se conservar, né, em casos em que não há força dissipativa, que vão dissipar a energia. No caso da quantidade de movimento, a gente vai dizer que ele vai se conservar em um sistema que não tem força externa agindo sobre esse sistema. Você tem um sistema de dois asteroides se chocando, você não tem mais nada, não tem um planeta puxando eles, não tem nada sobre esse sistema. Eu posso falar que a quantidade de movimento sobre esse sistema vai se conservar antes, durante e após o choque. Tá certo? Eles vão se chocar, vai acontecer algumas coisas assim, pode sair som, pode sair as coisas, mas a quantidade de movimento sempre vai se conservar. Então nessa ideia está diferente da energia e quantidade de movimento, né? Pela definição que fomos dada a ela, mas tem outra diferença que é a relação à grandeza, né? Que energia é a grandeza escalar e quantidade de movimento é uma grandeza vetorial que eu vou explicar depois como funciona essa grandeza vetorial que a gente vai falar a quantidade de movimento, tá? Então, a ideia que eu quero que vocês tenham agora inicialmente é que quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade, mas por que depende da massa e da velocidade? Porque esses dois parâmetros vão alterar o movimento. Se você freia, desenvolve uma super força e vai parar o asteroide ou vai empurrar ele, você está alterando o movimento dele, né? Da mesma forma que se o asteroide ele perde massa, e a gente vai estudar isso melhor em casos de colisões que vamos falar no próximo vídeo, conservação da qualidade do movimento, em caso que ele perde massa, o asteroide se dividir em dois, ele altera o movimento dele. A gente vai ver que quando você está no skate, você joga uma bola para trás, você é impulsionado para frente, porque você está perdendo massa, né? Porque a bola fazia parte de você, e quando você joga ela fora, você perde essa massa para ganhar um pouco de velocidade para compensar. Então, são parâmetros que vão alterar a quantidade de movimento, não se esquentem com isso agora, mas a gente vai ver com mais calma nos próximos vídeos, tá bom? Então tá, então já que temos essa ideia de quantidade de movimento fixa, né, que ela se mantém constante na ausência de força externa, né, a gente vai ver isso na conservação da quantidade de movimento, e ela é definida por esse Q igual a massa vezes velocidade. No caso do asteroide, se não tiver força externa agindo sobre ele, ele vai ter a mesma massa e vai ter sempre a mesma velocidade. Não tem nenhum planeta puxando ele, ele está simplesmente no vácuo do espaço, andando aí com velocidade e tal. A gente considera que ele está distante de qualquer planeta e estrela. A gente considera que esses corpos, planetas, estrelas, buracos negros, sejam tão distantes, que não vão influenciar nada. Então a gente vai considerar que é um vácuo e ele vai manter a quantidade de movimento dele, que é a massa, não está perdendo nada de matéria, e a velocidade dele, que vai permanecer constante.
Enquanto que energia, nesse caso, vai depender se vai ter força dissipativa ou não. No caso, como ele está no vácuo, está sozinho, não vai ter força dissipativa. Então a gente pode falar que tanta quantidade de movimento e energia vão se manter, mas que nem sempre é todo o caso. Então é essa a ideia que eu queria passar para vocês. Por enquanto, só decorem essa forma: quantidade de movimento igual a massa vezes velocidade. Tá? E agora vamos falar de outra coisa, que é impulso. Bom, o que é impulso? Você já ouviu essa palavra alguma vez na sua vida, né? Basicamente, não foge muito dessa definição, né? É exatamente essa ideia de me empurre, né? Empurre, me dê uma força, entendeu? É basicamente isso. Sabe quando você, para ilustrar isso melhor, você tá lá, supondo no primário, né? A sua turma toda vai pro parquinho e você e seu amigo estão brincando no balanço. E ele fala: me empurra aí, me dá uma força aí, eu quero voar bem alto. Aí você chega assim: é agora que eu vou fazer ele cair. Aí você vai lá, empurra ele, empurra, e ele vai, sobe, né? Aí você espera ele voltar, aí continua empurrando, aí sobe mais alto e volta, aí você dá um empurrão, aí ele quase fica de cabeça para baixo, mas volta, aí você dá um empurrão mais alto ainda, ele dá um looping assim no balanço lá. Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu é que você foi empurrando ele, foi empurrando ele, foi empurrando ele, e ele foi indo cada vez mais alto, né? Você foi aplicando energia com o tempo, né? A gente está vendo uma ideia de tempo, que você foi empurrando, ele voltou, você continuou empurrando, aí esperou ele voltar e continuou empurrando. Ou seja, você foi dando mais força, né? Só que você não está fornecendo nem mais força nem menos força. Você vai empurrar com o mesmo tanto ele. Empurra ele um pouco, espera ele voltar, empurra mais, sempre aplicando a mesma força. O que está aumentando aqui para ele subir mais alto é o tempo. Você está aplicando a força no tempo, ele sobe, espera ele voltar, aplica a força mais por alguns segundos. Ou seja, você está empurrando ele, você está mantendo a força, você está pressionando ele, e depois solta e espera ele voltar e vai empurrando ele e solta, espera ele voltar. Ou seja, você está dando intervalos de tempo para que ele chegue a você até você abandonar ele e fazer com que a partir disso ele tenha mais velocidade e consiga alcançar alturas maiores pela conservação da energia, né? Se você fornece mais velocidade para ele quando ele está no baixo, né, mais alto ele vai conseguir subir por causa desse impulso que você está dando para ele, que depende do tempo que você está empurrando ele, né? Você empurra, aí soltou, pronto, ele está com velocidade, ele volta. Ele volta com aquela velocidade. Aí você empurra mais um pouquinho, opa, aumentou a velocidade mais, né? Porque você está empurrando ele por um certo tempo, então ele vai ficar mais rápido. E assim vai até ele dar aquele loop lá no balanço. Então essa é a ideia de impulso, né? Que a gente define aqui como impulso é igual a força vezes o tempo que passou, que você ficou aplicando aquela força dele. No caso, eu empurrei ele por um segundo. Ele chegou assim no balanço, né? E eu vou empurrar ele por um segundo. Ele chegou, dei um empurrãozinho, passou um segundo, soltei ele. Aí ele sobe um pouquinho. Aí ele volta, empurro ele por mais um segundo, ele sobe mais. E assim vai. Você dá um impulso nele, né? Tá aplicando uma força em um intervalo de tempo. Ele poderia ir ganhando velocidade até poder fazer um loop. Mas dependendo, você pode, por exemplo, aumentar sua força, fazer uma força gigante, né? Por um segundo, e ele conseguir dar o loop de primeira, né? Porque, ou seja, você aumentou a força, então você está aumentando o impulso. Existe essa relação dele com a quantidade de movimento, tá? O que está acontecendo? A pessoa está ganhando mais velocidade, então ela está alterando o movimento dela, está alterando a quantidade de movimento, né? Ela chega com a velocidade no balanço, você empurra ela, ela fica com mais velocidade e sobe mais alto. Ou seja, eu estou alterando a quantidade de movimento, né? Por quê? Porque eu estou aplicando uma força externa nele. É o que eu disse, a quantidade de movimento não se altera no sistema, a menos que a gente aplique uma força externa nele. No caso, a gente considera o sistema só o garoto no balanço e eu sou o agente externo que vou empurrar ele, né? Para ele alterar a quantidade de movimento dele e ele ficar cada vez mais rápido. A gente vai chegar agora nesse tratamento com vetor, antes de eu poder explicar a ideia de por que tem essa relação entre impulso e quantidade de movimento. Vamos entender que eles são grandezas vetoriais. E o que são isso? Bom, a gente viu que quantidade de movimento é massa vezes velocidade e impulso é força vezes o tempo. Na verdade, não é bem assim, não é a quantidade que a gente está trabalhando. A gente não está trabalhando com coisas escalares, né? Quando a gente fala quantidade de movimento e impulso, a gente está falando de grandezas vetoriais, o que é diferente de energia, né? Energia é algo escalar.
vetor, né? Quantidade de movimento e impulso, por ter a ver com vetor, não podem ser grandezas escalares, mas sim grandezas vetoriais. No caso, se a quantidade de movimento é massa vezes velocidade, por que ele é vetor? Bom, a massa é escalar, né? A massa ela não depende, não tem direção, sentido, né? A massa ela é só algo que está presente em todo o corpo mesmo, é uma quantidade de matéria de um corpo e não tem como a gente definir uma direção para ela, né? Porque é só algo que todo mundo tem, está no corpo da pessoa e ela tem. Nesse caso, o vetor está na velocidade, né? Porque ela tem direção. Você pode estar para a direita, está indo para cima, para baixo, para os lados, diagonal. E como só tem essa velocidade de vetor, então a gente pode falar que a quantidade de movimento tem a mesma direção e sentido do vetor velocidade. Por que sentido? Porque a massa ela é sempre positiva. Não existe um corpo de massa negativa, então você nunca vai inverter o sentido no movimento. O mesmo vale para o impulso. O impulso também é vetorial. Por quê? O tempo é algo escalar, né? É algo que está passando, não tem direção, assim, 5 segundos para a direita, 5 segundos para cima. Mesmo com isso é massa, massa para cima, massa para baixo, quilograma para a direita, não tem isso, né? Então são leis escalares. Mas a força tem. Eu posso aplicar uma força para a direita, para a esquerda, posso empurrar ele e assim vai. E por conta disso, vai ter o impulso, né? Com a mesma direção e sentido da força F, nesse caso aqui. Então a gente vai trabalhar eles com vetores, por que eles são vetores? Porque tem vetores, né, na definição deles, no caso a velocidade e força, né? Energia também tem, né? A gente fala de velocidade, mas como ela está ao quadrado, né? A gente não vai trabalhar com a ideia de vetor em si, né? Mas com o módulo da velocidade mesmo, ou seja, a velocidade total que ele está tendo naquele momento, a gente vai trabalhar a energia, mas quantidade de movimento e impulso, a gente vai trabalhar com vetor, tá bom? Vamos agora a gente sabe que são vetores, a gente pode trabalhar com a relação entre pulso e quantidade de movimento, né? Aqui eu botei uma imagem só para ilustrar, porque tem esses dois, esse 1, esse 4, esse menos 3 aqui, justamente para falar que esses termos massa e tempo, eles vão só aumentar a quantidade da velocidade, certo? Eu tenho, por exemplo, pensa que a velocidade é um U aqui. Se eu tiver uma massa de 1, tiver uma massa de 2 ou 4 kg, estou vendo que vai aumentando a quantidade de movimento, ou seja, por ser um vetor, a velocidade vai ter essa direção e sentido aqui, né? Mas quanto maior o valor escalar, né? No caso aqui a massa, ou o tempo que estiver aplicando o impulso aqui, maior vai ser o impulso ou a quantidade de movimento. Para um corpo de qualquer velocidade, ou um corpo que estiver sofrendo qualquer força, se você aumenta a massa do corpo, ou o tempo que você estiver aplicando aquela força, você vai ver que o impulso ele vai aumentando, a quantidade de movimento também vai aumentando, certo? Porque se um corpo você quer manter aquela velocidade nele, quanto mais massa ele tiver, maior a quantidade de movimento que ele vai ter, né? Então, só para ver melhor como os vetores quantidade de movimento e impulso não tem necessariamente o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor do vetor velocidade e força F, mas vão ter a mesma direção e sentido. No caso, sempre o mesmo sentido porque massa e tempo não são negativos, né? Então isso aqui não existe. Mas nesse caso aqui dos positivos vão manter a mesma direção e sentido, né? Por 1, por 2 e por 4, né? Pode ser 2 kg, 4 kg, ou 2 segundos, 4 segundos, né? Mas não necessariamente o mesmo módulo, né? Porque a massa e o tempo estão aqui para justamente intensificar ou reduzir, né, o módulo desses dois vetores que a gente viu no curso, que é quantidade de movimento e impulso, tá bem? Sem mais delongas, acho que já fiquei adiando e enrolando demais vocês nisso, mas vamos falar do teorema do impulso, que é a relação entre impulso e quantidade de movimento, certo? A gente viu, né, pelas leis de Newton, que a força sobre um sistema é massa vezes a aceleração. Só que o que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade com o tempo, ΔV sobre ΔT. Reparem que a aceleração é um vetor, porque a força é um vetor. Se a aceleração é um vetor, então a velocidade é o meu vetor, já que o tempo é algo escalar. Então a gente joga aqui na fórmula do impulso, porque impulso é a força restante vezes o tempo, né? A gente vai ver que vai cortar, né, o tempo, né, o tempo em cima daqui, corta com o tempo em cima aqui, corta com o tempo de baixo daqui. Aí vai ficar só m vezes ΔV, né? Que ΔV é justamente a velocidade final menos a inicial, né? Aqui chama de V2 menos V1. Então a gente pode fazer distributivo aqui, ver que força resultante vezes o ΔT, delta tempo no caso, é igual a massa vezes a velocidade de 2 menos massa vezes a velocidade de 1. Só que a massa vezes a velocidade de 2 é justamente a quantidade de movimento, né, no tempo 2, que geralmente é o tempo final. E massa 1 vezes a velocidade de 1, né, que é a velocidade inicial,
né? É a quantidade de movimento nesse tempo 1 aqui, que é o inicial, que a gente fala. Então a gente vê que o impulso, que atua sobre o corpo, é a diferença entre essa quantidade de movimento inicial e final em relação ao tempo que passou que a gente está estudando. Então a gente pode falar que o impulso é justamente essa variação, né? Quando a gente fala de diferença, variação. Então o impulso vai variar na quantidade de movimento. Lembrem que eu falei que a quantidade de movimento não varia quando tem força externa? Pois é, o impulso é a minha força externa. Ele vai atuar no corpo por um tempo, alterando a quantidade de movimento nele. Então ele é a minha força externa, né? E vai alterar a quantidade de movimento. Se não tiver força externa, meu impulso é zero, porque a quantidade de movimento vai se manter. Mas se a gente vai ver melhor a conservação da quantidade de movimento no vídeo seguinte, não se preocupem muito com isso, só dessa relação aí entre impulso e quantidade de movimento. O que eu quero de vocês com isso? Bom, não precisam decorar isso, né, toda essa demonstração. O que eu quero de vocês é justamente essa parte final aqui, que é impulso, variação da quantidade de movimento, né? E o que é impulso? É força vezes delta tempo, né? A variação do tempo, delta t, que é a variação da quantidade de movimento, que é mv menos mv0, né? Que mv é a quantidade de movimento final, velocidade final aqui, e mv0 é a quantidade de movimento inicial, né? V0 aqui, certo? É basicamente essa relação aqui que a gente vai usar, essas duas. São muito importantes, né? Na verdade é a mesma coisa, só que aqui eu desenvolvi a fórmula do impulso e aqui eu desenvolvi a fórmula da quantidade de movimento, né? Isso aqui vai ser a coisa mais importante que vamos usar nesse curso, certo? Vamos falar de força média. O que é força média? Realmente não há muitos casos que a gente vai ter uma força variável aplicando por um tempo em certo corpo. No caso assim, eu estou caindo no céu, eu estou lá no alto e estou caindo em direção à Terra. Bom, a gente considerando a gravidade constante, a força-peso vai ser constante e você vai caindo, vai ganhando velocidade, porque o peso, no caso, é uma força externa, né, causada pela Terra em você. Então você vai aumentando sua velocidade, né? Só que o peso é constante, considerando a gravidade constante, então você vai sempre ganhando velocidade, vai sempre ganhando, vai sempre ganhando. Então fica fácil de calcular, né, o impulso que você vai sofrer, né? Você que é a força-peso que é constante, né? Seria uma linha reta aqui, nesse gráfico, como é aqui. Pelo intervalo de tempo que você vai sofrendo, né? E quanto maior for o intervalo de tempo que você está sujeito ao peso, né? Mais rápido você vai ficando, né? Porque o peso vai te empurrando, você vai caindo mais rápido até se chocar com a terra, né? Pensa naquele asteroide que a gente viu no início, vai entrar em contato com a Terra, vai virar um meteoro, né? Vai chegar, vai cair, a gravidade vai puxando ele, e quando ele chegar no solo ele já vai estar muito mais rápido do que ele entrou, porque o peso dele foi puxando ele por um tempo até ele chegar na Terra mesmo e tocar o solo e extinguir o dinossauro. Mas tá, essa força eu dei um exemplo de força constante. Quando é que a gente vai ter esse exemplo de força variável? Bom, o exemplo é uma mola. Você bota um corpo lá, estica ele, né? Dependendo da deformação da mola, a mola vai ter uma certa força, né? Se ela não tiver deformação, não vai ter nenhuma força. Mas se ela tiver uma deformação muito grande, vai ter uma força muito grande. Mas o que eu quero de vocês com isso? Em muitos casos, a gente não vai conhecer como é o comportamento dessa força variável, né? No caso aqui, parece uma fórmula do seno. Como é que eu vou calcular a força vezes tempo com isso? Bem, é para isso que a gente vai falar que o impulso é numericamente igual à área, né, do diagrama força com o tempo. A gente muitas vezes vai saber calcular essa área, mas já vão dar essa área pronta para a gente. E a gente vai trabalhar isso no exercício que vocês vão ver na frente, certo? Que a gente não precisa saber calcular essa área, essa área já vem pronta. Com isso a gente consegue trabalhar com a ideia de chamar de força média. O que é isso? Bom, a força média, como a gente já acabou de ver que impulso é a minha área, né, nesse diagrama aqui, se eu tiver uma força, né, constante durante um certo intervalo de tempo de T1 até T2, pode variar aqui bastante, mas chegar aqui de T1 para T2 ser uma reta horizontal, a gente vai chamar ele de força média, essa força que é constante nesse intervalo aqui, de média, quando ela conseguir produzir o mesmo efeito que essa força variável está produzindo nesse intervalo, ou seja, quando ela tiver uma área, intervalo de T1 até T2, que seja igual à área dessa força F variável, né? Porque fica muito melhor a gente trabalhar com a força média, porque a gente quer saber qual seria uma força constante que produziria o mesmo efeito dessa força variável, ou seja, qual seria a força constante que eu poderia aplicar que exerceria o mesmo efeito de uma mola. Nesses muitos casos a gente prefere trabalhar com força média, né, para poder facilitar as contas, né? E a gente vai ver na questão do Enem mais sobre isso, mas basicamente a ideia de força média é uma força constante no intervalo de T1 até T2, vai produzir uma área A que é igual a essa área aqui, ou seja, as duas áreas são iguais, né? Porque eu quero uma força produzir um impulso, que é a área disso aqui, que seja a mesma coisa, a mesma área que produzido por essa
força F variável aqui, ou seja, os impulsos serem iguais.